noite a todos. Iniciando nosso estudo do projeto Vida Consciente e parabenizando a todas as mulheres pelo seu dia, muito importantes o papel delas na nossa sociedade. Então, os nossos parabéns e agradecimento a todas elas, principalmente para mim, as que fizeram parte da minha vida. Então, hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, pedimos amparo à espiritualidade que sempre nos acompanha, que a gente possa ter uma noite agradável de estudos e que possamos trazer conteúdos pertinentes à nossa caminhada evolutiva. Lembrando que quem está assistindo pelo Instagram, os comentários foram desabilitados para não ficar sobrepondo os textos. Então, quem tiver perguntas ou colocações pode fazer no chat do Facebook. Nesta semana que passou, o Covid acabou chegando aqui em casa, depois de um ano se cuidando. Então, apesar de todos os cuidados, por algum motivo, chegou aqui até nós. Estamos, eu e a Tatiana, com sintomas, diria leves, porque ninguém está internado, não está entubado, mas serviu para mim também terminar de ler o livro No Mundo de Regeneração para entender um pouquinho melhor, porque nada acontece por acaso, né? Entender o porquê que eu precisei passar por essa experiência. Alguns insights já tive, outros creio que vou ter ao longo dos próximos dias. Algo interessante a ser comentado é que ontem de manhã, até sábado à noite, eu estava relativamente bem, com irritação na garganta, mas ontem de manhã eu tive um mal-estar muito grande. E ao fazer as minhas práticas de exercício matinais, com yoga e tai chi, e alguns exercícios que me fazem bem depois da caminhada que eu fiz por essas filosofias ou modos de se cuidar, né? E eu senti um cheiro muito forte de veneno, como eu sentia quando eu era pequeno, que ia visitar os nossos parentes que trabalhavam na lavoura, né? Então, aquele veneno em pó da lavoura, eu senti forte aquele cheiro, e achei estranho, né? Aí fui para dentro de casa, e o cheiro continuou, e só eu senti esse cheiro. E aí comentei isso para uma trabalhadora da casa. Ela, sintonizando a causa disso, percebeu alguém ligado a mim que foi envenenada ou se envenenou, uma moça, uma mulher jovem. Então pode ter sido algo ligado a mim, ligado a essa situação de pandemia, algo que você não vê futuro, não vê perspectiva, né? Então, de alguma forma, ou acordou em mim ou eu atraí de alguma forma. De qualquer forma, estou ligado a isso, né? Então, agora, por essa percepção, vou tratar de atender essa situação. Então, sempre, qualquer coisa que acontece conosco tem um porquê, tem uma explicação, tem um motivo. Então, se a gente buscar os motivos, essas situações não precisam mais continuar acontecendo. Essa é a nossa proposta aqui do Vida Consciente, a gente entender as regras da vida e, desta forma, poder plantar uma vida mais tranquila. Então, eu, de certa forma, me sinto abençoado, porque, apesar do desconforto, a gente pôde ficar em casa, com a família, né? Isolado, sem nenhum prejuízo, um desconforto maior. Então, vamos então ao estudo do livro.
A gente parou nesse aqui. Então, ele continuando aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, esse livro é recente, tá, pessoal? É agora do começo do ano. Na realidade, foi lançado dia 30 de dezembro, né? Mas começou a circular agora neste ano ainda. Então, é bem recente, traz informações interessantes para a gente. Eu trouxe aqui uma parte que interessa o que a gente trata, mas o livro em si tem um conteúdo muito interessante. Então, quem tiver a oportunidade de ler, não perca essa oportunidade. Então, ele comentando aqui: mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração, ou seja, algumas porque vão precisar mudar a forma com que vivem, o corpo, com essas necessidades que tem. Então, quem vai poder continuar aqui precisa preparar um novo corpo para isso, então essas pessoas já aproveitam carona nessa situação. E outras que deverão partir para o exílio, após o período de convalescência nas respectivas comunidades nas quais se vinculam. Já não respirarão a atmosfera da Mãe Terra, que envenenaram com o seu comportamento extravagante e rebelde. Então, outra parte está sendo já preparada para o exílio. Não quer dizer que todo mundo que está desencarnando de Covid vai ser exilado, ele está deixando isso bem claro, né? Umas pessoas porque precisam dessa mudança, vão se preparar no astral, preparar um novo corpo para a proposta do novo plano de regeneração, e outras sim, porque serão exiladas, né? À semelhança de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a atual pandemia é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose. Ou seja, ele está dizendo que tem as pessoas que têm predisposição ao vírus causar um estrago maior e outras preparadas para que não cause nenhum estrago e outras para causar um desconforto, para pensar sobre isso, né? Sempre tem algum objetivo. Então, quem não tem nenhum, quem a Covid não causa nada é porque não veio para aprender algo com com essa pandemia, né? E algo interessante que eu abri o Evangelho com relação ao porquê de eu estar passando por isso, né? E abriu no capítulo 11º, amar ao próximo como a si mesmo, no item egoísmo. Diz assim, no item 12, se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. E isso eu trouxe para mim e compreendi. A gente trata muitas pessoas, mas não tem aquela, pelo menos falo por mim, né? Pelo menos não tem aquela verdadeira empatia às vezes. Então passar por esse desconforto faz a gente reavivar na memória que tem muitas pessoas passando por sofrimentos inenarráveis. Então, ter essa compaixão para com essas pessoas e auxiliá-las da melhor forma possível, nos doarmos a essas pessoas. Então, para mim veio esse aviso aqui. O Evangelho sempre traz a causa e a solução das dificuldades, né? Então, a causa, uma delas, de eu ter passado por isso, foi a não ter essa compaixão para com as pessoas do modo como deveria ter, e a solução está justamente em ter, em mudar esse aspecto meu que precisa de uma mudança. E
eu me perdi aqui, eu acho que estávamos aqui, né? Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, que a gente leu, né? Mas estarão resgatando outros graves comportamentos, ou seja, também é um resgate, a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta. Logo mais, quando tudo se acalmar e a lei do progresso funcionar com mais rigor. Então, quem está passando por isso já é como se tivesse com essa doença, com o que está passando com o contágio da Covid, como se isso tivesse permitido uma drenagem de energias mórbidas atreladas ao nosso campo espiritual, para que a gente esteja preparado para a nova fase de regeneração, né? O que Jesus fala da túnica nupcial, né? Então você precisa estar preparado para continuar nesse novo plano, senão você vai voltar para mundos primitivos, compatíveis com a energia que a gente carrega, né? Aí aqui ele comentando, o Manuel Filomeno de Miranda, que ele faz parte de um grupo que está num trabalho de resgate durante a pandemia, né? Então, qual é o objetivo do grupo que ele estava ligado, né? Objetivaremos evitar suicídios, diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor. Ou seja, confiar que isso está acontecendo por algum motivo, que a gente não está desamparado e que tudo isso tem um porquê e uma explicação. Então, se libertar da vibração de vítima ou de inconformismo ou do sentimento de injustiça. Isso nos auxilia a passar por essa situação com mais tranquilidade, relativa tranquilidade, né? E caminhar como uns trôpegos tentando ajudá-los a permanecer em pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desesperos. Então, auxiliar essas pessoas que estão passando por isso, passar essa confiança, essa energia de confiança que é contagiosa, para que eles consigam superar essa fase. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. É o que Jesus falou lá no Evangelho quando questionaram ele sobre não ter lavado as mãos antes da refeição e do alimento que ele também estava comendo junto com os publicanos, ou não lembro mais como eram as pessoas que não estavam respeitando o costume judaico, né, dos alimentos que eram permitidos, que não eram impuros. E ele falou o seguinte: não é o que entra pela boca do homem que torna impuro, é o que sai, né? E o que sai é o que a gente permite entrar na nossa casa mental, e a gente não se dá conta disso e vai plantando e colhendo uma série de dificuldades que não são mais necessárias. Então, a solução está aqui, a educação mental dos pensamentos. Uma vida mais tranquila, o início desse plantio é por aqui. E tem outras também parábolas lá das virgens, né, que tinham que ficar atentas, do orar e vigiar, né? Muito cuidado com o que você permite entrar no teu campo mental, porque isso te afeta muito. E aqui o Manuel Filomeno de Miranda comentando de um atendimento que eles estavam auxiliando uma enfermeira que estava sob uma obsessão e o pai dela acabou desencarnando porque ela, como enfermeira, acabou levando vírus para casa, e o irmão dela também acabou desencarnando pelo mesmo motivo. Então ela se culpando muito pelo acontecido, né, por ter sido o motivo do desencarne do pai e do irmão. E algum tempo depois do desencarne, mesmo tendo sido socorrido ele,
ele comentando, observando ela lá no hospital trabalhando, né? Por sua vez, notei que o seu genitor, o pai dela, que houvera desencarnado fazia poucas semanas, encontrava-se enleado dos fluidos da perturbação, pedindo socorro à filha, que, não sabendo o de que se tratava, experimentava uma significativa angústia. Atribuía esse estado ao drama pessoal que a martirizava, pela culpa. Em realidade, eram várias as condições conjuntas que se somavam, não era só isso, afligindo-a e roubando-lhe as forças. Então, aqui um ensinamento que a gente também já traz, que não é de agora, muito cuidado com os desencarnados. A nossa vibração, o nosso pensamento de culpa, de sentimento de injustiça, acaba tirando a pessoa do local onde ela está se recuperando. É como se estivesse arrancando ela do lugar. É algo realmente sofrido para quem está do outro lado, porque a nossa força mental é muito mais poderosa do que no plano espiritual, né? A gente tem uma força bruta, energética, que realmente sobrepuja quem está do outro lado, que já se libertou do veículo carnal. Então é como sempre que a gente tiver pensar no desencarnado com sentimentos que não sejam de agradecimento, de agradecimento por terem feito parte um da vida do outro, causa esse desconforto muitas vezes horrível para quem passa por ele. E o Cláudio, que fazia parte da equipe do Manuel Filomeno de Miranda, que comigo acompanhava a cena, cercou-se carinhosamente e pôs-se a aplicar-lhe passes longitudinais, culminando por retirar o pai em perturbação, e solicitou a 2 auxiliares que estavam em nosso grupo que o conduzissem ao lugar de recolhimento. Ou seja, ali ele foi desvinculado dela, mas se ela não cuidasse, não realinhasse seus pensamentos, não mudasse o seu estado mental, iria atrair ele novamente para o lado dela. Basta que o necessitado sintonize com as fontes do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. A prece e a oração, sem dúvida, não retira a dor nem impede que o devedor se recupere, porém atenua, dá forças, contribui com harmonia. Então, para a gente eliminar o fator injustiça, inconformação, vitimismo e conseguir enfrentar a situação e sair dela melhor do que estava antes. Aí, num outro trecho, embora o nosso enfermo tenha tido um comportamento excelente durante a existência, trazia uma pesada carga de perturbações e débitos de experiências passadas. Aqui ele está falando de outra pessoa, um senhor que trabalhava numa casa espírita, que teve uma vida quase que impecável, levando à risca todas as orientações da reforma íntima. E ele comentando aqui que se você não fizer esse autoconhecimento, não olhar para dentro de si mesmo, buscando perceber essas influenciações, essas vibrações mais inferiores que brotam do nosso psiquismo, do nosso inconsciente, você não vai ser salvo só por ter tido uma vida digna e levando à risca ali as orientações de comportamento. Faz parte do nosso inconsciente, você precisa atender, precisa investigar, precisa observar primeiro para você perceber a existência dessas situações e entender que nós não somos perfeitos, a gente não está aqui nesse momento para se iluminar, salvo aí umas poucas pessoas no mundo inteiro, então eu creio que não fazemos parte desse grupo seleto, que estão aqui em missão, não como nós. A necessidade do autoconhecimento, do autoenfrentamento, a gente só vai estar bem
e cumprir a tarefa dessa existência, como o André Luiz, na sua série, chama de completistas, né? Os que fizeram tudo o que se propuseram, se a gente trabalhar esse nosso inconsciente, esse nosso psiquismo, que é resultante de tudo que a gente foi no passado. Então não é só porque a gente faz uma cara de bonzinho agora, se comporta bem nessa existência, que tudo isso vai ser esquecido. Tá? Então há necessidade do atendimento. É muito importante isso. Tanto é que com 80, não é essa a idade dele não, mas já estava numa idade mais avançada e foi vítima de Parkinson e vítima de uma obsessão seríssima. E quem estava ao lado não entendia, né? Poxa, se dedicou a vida inteira à causa e trabalhando na casa espírita e agora está passando por isso, né? Por quê? Então, a falta dessa compreensão da necessidade do autoconhecimento, do autoenfrentamento. Aí, em outro trecho, em consequência, o número de deprimidos, frustrados, insatisfeitos, descontentes com a existência aumenta de maneira surpreendente, procurando soluções que estão dentro deles próprios, né? Mas se negam a buscar no interior. Foi o caso aqui desse senhor ali, né? Você precisa buscar no interior a causa para resolver o problema, senão toda solução vai ser uma solução paliativa, você não resolveu o problema. É uma terapêutica pessoal, em que o paciente é o responsável por quase todo o esforço que deve ser investido na reconstrução do equilíbrio emocional. Então, é uma terapêutica pessoal e intransferível. E o paciente é responsável por quase todo o esforço que deve ser investido nessa reconstrução do equilíbrio emocional. Então, pode ter auxílio, sim, desde que a gente iniciou o trabalho, essa batalha. Né? Senão, a ajuda não cai do céu. Ajuda-te que o céu te ajudará. É desse jeito que funciona. Então, chegamos aqui ao final do que eu tinha para trazer do livro No Mundo de Regeneração. Temos ainda aqui 5 minutos. Vamos falar um pouquinho dessas influências para quem está chegando agora ou assistindo nas primeiras vezes esse nosso estudo. Então, essa gravura aqui, ela explica bastante a nossa caminhada evolutiva como um todo. Primeiro, esse gráfico aqui, né? Você saindo de Deus, Espírito puro, uma centelha divina, como na parábola do filho pródigo, né? Pedindo a sua cota de herança e saindo para o mundo, para conhecer o mundo. E é necessário isso, porque sem isso não há iluminação, sem você perceber o que tem, se isso não for uma conquista pessoal, isso não tem validade. Tanto é que o irmão dele, que ficou junto de Deus, não tinha compreendido nada do que o outro passou, né? O agradecimento do outro estar ali, até achou ruim que o irmão recebeu aí, ganhou uma festa quando retornou. Né? Então, o espírito, para ter uma experiência aqui na carne, ele não pode se manifestar diretamente. O espírito é sem matéria. Então, ele precisa de corpos de manifestação que façam essa ponte, que cada vez, por exemplo, o corpo átmico já é um pouquinho material, bem mais espiritual do que material, o corpo búdico também vai se adensando um pouquinho mais, e assim sucessivamente, até a gente chegar no plano físico, que é onde a gente está agora, né? E depois de várias experiências aqui no campo físico, a gente cria aqui um psiquismo, um inconsciente, que é resultante das nossas vidas passadas.
E esse inconsciente nos influencia hoje. Então, o espírito do qual nós fizemos parte continua mandando impulsos de comportamento, de atitudes que são condizentes com a nossa proposta de voltar ao Pai. Né? Então, para a gente voltar ao Pai, precisa seguir esses impulsos. Só que essas nossas vidas pretéritas aqui têm uma maneira de ser, têm uma moral diferente, costumes diferentes. Então, eles estão associados principalmente a esses três corpos. Aqui não são corpos, mas estão associados a esses três corpos. Eles acabam mudando esse impulso que partiu do espírito. Né? Então, se alguém me prejudica aqui, o impulso que veio de perdoar, porque ninguém colhe o que não semeou, então o espírito conhece essas leis. Né? Ninguém colhe o que não semeou, perdoa 70 vezes 7, para você se libertar disso, o perdão te liberta. Mas quem está aqui no nosso psiquismo não entende isso, e se alguém pisou no calo, devolve, revida, não deixa barato. Então o impulso chega aqui invertido. E a gente está agora na posição, ou no ponto em que a gente compreende isso. Então a gente não deve mais escutar esses impulsos inferiores, deve inverter esse sentido e devolver uma resposta mais inteligente para o espírito. Então, quando essas influências do psiquismo interferem nesse sinal e a gente acata essa ideia, essas experiências aqui no campo búdico não vão ser sublimadas. Então vão retornar e nós vamos ficar como num ciclo vicioso, vivendo com as mesmas pessoas, revivendo as mesmas situações, até que a gente aprenda isso e mude a forma como a gente veio vivendo. Então isso é um mecanismo quase que automático. E se a gente quiser ter uma vida mais tranquila, precisamos seguir essa orientação, né? Esse conhecimento. Aí a gente começa a voltar para Deus, o início dessa iluminação. Mas não é só uma iluminação, né? A gente precisa também iluminar e esclarecer cada uma dessas vidas pregressas aqui, porque eles também nos acompanham nessa caminhada. Aqui essa ilustração está deslocada, aqui inclinada, mais para efeito didático, tá? É algo mais ou menos assim, é concêntrico, tá? Essa figura que fala do espírito que saiu de Deus, simples e ignorante, né? Uma pedra de carvão que tem a mesma estrutura de um diamante, mas aí passou por milhões de anos de pressão para que mudasse a sua dureza, a sua composição, não mudando a composição em si, mas a coesão entre os átomos, né, para se transformar num diamante lapidado. Essa é a nossa proposta aqui. Então, cada vida, por exemplo, aqui de uma faceta dessa aqui do diamante, é uma vida que a gente vem para polir uma dessas facetas, algo que a gente veio para aprender, para melhorar, ou para sublimar. Então era isso que a gente tinha para hoje. Espero ter contribuído para ampliar um pouco o nosso conhecimento do que somos, por que somos e como lidar melhor com as situações que a vida nos trouxer. Então vamos finalizar com um passe coletivo, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa, ligados aos passes. O importante para a gente receber essas energias é estar numa postura mental receptiva, né, mentalizando também, auxiliando a canalização dessa energia. Quem depois for assistir fora do nosso horário aqui de transmissão da live ao vivo, pode também, através dessa mentalização, se ligar a essa mesma energia, tá? Não é necessariamente só agora, neste momento, tá? O importante é a nossa postura mental e nos sintonizarmos com essa energia de auxílio gerada pelo passe. Então, sentindo uma onda de energia descendo do alto da cabeça,
descendo por todo o corpo até os pés, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, ampliando esse campo de energia para a nossa residência, para o nosso local de trabalho. Para todas as pessoas que convivem conosco, familiares e no campo profissional também, que possamos ir nos adequando a essa proposta de caminhada, de cooperação, de tolerância, que a felicidade ela é muito democrática. A real felicidade só vem quando ela puder vir para todos. Por isso essa limpeza que o nosso planeta está passando agora, para que a gente consiga implantar esse novo plano de regeneração com uma proposta de cooperação, de auxílio mútuo, compreendendo que tudo que a gente faz para o próximo a gente está fazendo para nós mesmos, que o egoísmo não leva a nada, só nos traz sofrimentos e um aparente ganho temporário, quase que irrisório se comparado à nossa caminhada evolutiva. Então, uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada, que consigamos aproveitar as experiências que a vida trouxe para a gente nessa caminhada. Que assim seja.